Bem-vindo ao canal Viva a Palavra com Débora Silva. Assista a seguir a ativação do Reino de Deus e a autoridade de Cristo Jesus. Olá, queridos, graça e paz. Vamos então dar sequência à nossa meditação no Evangelho de Lucas, entendendo qual é a interpretação de cura e qual a interpretação de Jesus aos cristãos. Agora estamos estudando sobre referência de autoridade espiritual. Quando nós temos autoridades espirituais no nome de Jesus, para que serve esse poder que Jesus deu para os seus filhos? Por que Jesus deu toda a autoridade aos seus filhos? E nós estamos vendo aqui que começa para o fundamento de restauração interna própria do indivíduo particular e secular. Jesus te deu toda a autoridade para que você, na autoridade de Jesus, conserte, restitua as áreas e os desafios que estão diante de você na sua própria vida. Jesus agora vai ensinar pela palavra como você restitui, como você conserta, como você reergue, como você levanta, como você ressurge, como que você tem os poderes da restauração ativos dele, de Jesus, na autoridade de Jesus, sobre todas as áreas da sua vida. Quando você está restaurado, restituído, você está saudável. E quando você está saudável e curado, então você pode se levantar e curar. Você pode ser um instrumento do ID, porque você é prova daquilo que Jesus restaurou, daquilo que Jesus consertou. Mas quando a autoridade de Deus ela não tem efeito próprio, o que acontece é que, além de ficar inativo sem exercício, ela ainda fica como que uma ocupação espiritual que muitas vezes o ser humano interpreta como se deve estar ocupado com o diabo. Deixa eu ver onde o diabo está, o que ele fez, o que ele está fazendo. A autoridade de Deus não é só para ficar pensando no diabo. A sua mente não é para pensar nas obras destrutivas. É para pensar no reino de Deus, nas obras do reino de Deus, nas obras construtivas e edificativas de Jesus para a sua vida, ok? Então nós vamos dar sequência à nossa leitura. Jesus, no capítulo 10 e 11, está ensinando para que existe a autoridade de Jesus, para que ela serve. Ela funciona na paz, ela serve para consertar e ela serve para cuidar de nós, do próximo e cuidar de honrar as instruções de Deus, ok? Manter as instruções de Deus. Hoje vamos para capítulo 11, onde Jesus continua pelo Espírito Santo falando a respeito de como utilizar o poder e a autoridade. O poder e a autoridade de Jesus ele não combina com ansiedade. Se o indivíduo tem pressa, ansioso, debaixo de opressão, de inquietação, ele não está exercendo a autoridade, porque a autoridade de Jesus se exerce na paz e o objetivo dela é cuidar do próximo com sensibilidade e com paz. Então aqui Jesus disse é só você, quando ele fala para Marta e Maria, a questão de Marta e Maria, no capítulo 10, o finalzinho, é só você estar na boa parte. Você cuida das coisas, mas sem inquietação, sem ansiedade, no tempo, no processo do Espírito Santo, como diz a palavra, sem ser por força nem por violência, sem espírito opressor, opressivo, agressivo, não. Sem espírito de vingança, de ódio, não. O espírito da autoridade plena de Jesus foi para a ressurreição, reconstituição, restauração, restituição, ok? Então, capítulo 11. Um dia Jesus estava orando em certo lugar, livro de Lucas. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então Jesus diz, a autoridade é para restituir o próximo, ok? E você então vive em paz, sem ansiedade e orando. E aí perguntaram como vamos orar. E disse-lhes, quando orares, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Santificado significa algo inteiro, completamente devotado, completamente entregue. Inteiro seja o teu nome. Então, essência, nome é essência. Inteiro seja a tua essência. Aonde? Na terra. Pai, inteiro seja a tua essência na terra. Venha o teu reino. Reino significa definições de essência. Um reinado significa definições em exercício. Definições em exercício. Então,
Venha o teu reino, venha as tuas definições de essência, as tuas efetivações, a essência dos poderes da tua autoridade. Dá-nos cada dia o nosso pão, e no meio desse período que a tua autoridade e definições consertam nossas feridas de intelecto mental, conserta nossas direções mentais, o Senhor nos dê durante esse processo o pão de cada dia. Perdoa os nossos pecados, as nossas inclinações destrutivas outroras, de direções destrutivas, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Então, para o pão de cada dia vir, precisa do bom relacionar, porque perdão é algo que acontece para consertar um relacionamento, para se dar bem, para saber como lidar com o próximo melhor. Perdão é para lidar melhor com o próximo. Então, nós perdoamos aquele que nos ofende, ou seja, nós consertamos nossos relacionamentos para que haja o pão de cada dia e para que o Senhor seja inteiro nas suas essências de consertos e autoridade do Senhor em nós. Se nós não relacionamos bem, fica faltando o nosso pão, por isso que as necessidades aumentam, porque nós temos muita falta de perdão, muita coisa que a gente machuca, quer machucar alguém, e não quer soltar, não quer dizer, Senhor, eu arrumo esse relacionamento, eu conserto esse relacionamento, eu perdoo o que foi, e a partir de hoje eu me desfaço, eu me distancio de toda a destruição do meu coração para um relacionamento. Se eu estou num relacionamento que só acrescenta a destruição e aquele indivíduo quer destruir, eu tenho que me afastar. Mas se ele quer construir, eu não vou mais pensar no que foi destruição. Está arrumado o relacionamento, está consertado. Porque se o indivíduo vive bem no seu ambiente, ele fica pronto espiritualmente para o exercer da autoridade de Deus, e as bênçãos chegam, o pão chega, o suprimento das necessidades chega. Mas se ele está travado espiritualmente porque ele pensa no mal contra alguém, então trava. Aí Jesus continua orando e dizendo como funciona a autoridade de Jesus. Em oração, cumprindo o viver da essência inteira de Jesus, santificado seja o teu nome, a essência do Pai inteira, venha o teu reino, as definições da essência inteira. Verso de número 4 ainda. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando se está contra alguém, ou pensando mal contra alguém, logo vem a ira, a inquietação. E isso causa tentação. E logo o mal se aproxima. Então, para livrar do mal e livrar da tentação, precisamos perdoar, ou seja, estar longe de qualquer relacionamento a qual invisivelmente ou visivelmente o nosso coração começa a se dar mal, não consegue se harmonizar com o próximo. Ou às vezes o indivíduo acaba pensando mal de alguém, querendo mal para alguém. Tem que sair de perto, tem que perdoar e se afastar. Não nos deixe cair em tentação, para as tentações não vir, porque de um coração aberto para a ira, para a inquietação, vem a tentação e o mal. Então lhes disse, qual de vós será um amigo, e se esse for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, porque o meu amigo chegou de viagem à minha casa, e não tendo o que lhe apresentar, se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para lhe dar pães. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhe pães, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que lhe é necessário. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. Qual pai dentre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente?
Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe os pedirem. Então, outra questão de se exercer autoridade, né? Além de orar e perdoar, porque senão, se você tem alguma coisa no seu coração que você quer mal para alguém, ou está fazendo mal a alguém, nem que seja no pensamento, no sentimento angustioso, quando você pensa mal e está fazendo mal, a falta de amor é um mal contra alguém, o que acontece? As orações, o poder da fé, as essências de Deus não fluem, e quando elas não fluem, diz aqui que o Espírito Santo é impedido, porque o final do versículo, depois que Jesus continua falando, depois de perdoar, sobre insistência, e no final o Pai Celestial dará o Espírito Santo a que lhe pedirem. Ele diz, para o Espírito Santo realmente exercer autoridade, tem que ter amor pleno com o próximo, definições certeiras do reino, e tem que insistir em ter o Espírito Santo, insistir na ajuda do Espírito Santo, insistir em consertar as coisas no Espírito, insistir em acertar, né, cuidar, reparar, restituir a nossa vida própria, restituir aqueles que estão ao nosso redor, restituir o nosso ambiente, insistir com o Espírito Santo em restituição, insistir com o Espírito Santo em restauração, insistir com o Espírito Santo em ressurreição, insistir com o Espírito Santo em reconciliação, porque Ele nos deu essa autoridade, Ele nos mostrou em oração que o reino dos céus é chegado, que a vontade da essência do Pai, né? O nome, a essência do Pai seja santificado, seja inteiro sobre a terra. Os efeitos das essências de Deus não é algo que vai vir depois da vinda de Cristo, não, já estão vindo, já chegaram em Cristo. Já estão para exercer os seus poderes aqui. A oração já é o primeiro efeito. Mas para isso o coração nosso não pode ter ansiedade, não pode ter nada contra ninguém. Se você tem algo contra alguém, tem que zerar isso o mais rápido possível, porque esse efeito às vezes silencioso. Você pode pensar, não tenho nada contra alguém. Mas quando você lembra, dói. Quando você lembra, você tem aquele choro, que você tem vontade de que se você pudesse falar com a pessoa, e se você pudesse, talvez dizer algumas palavras grossas, ríspidas, ou brigar, ou se vingar, retribuir com o mal, você retribuía com o mal? Se a sua atitude de pensar, se Deus me desse hoje a oportunidade de estar com aquele que me feriu, frente a frente, eu feriria ele? Se você tem uma atitude no seu coração e mental, porque Deus não precisa ver as obras, Deus conhece o nosso coração e nossa mente. Se ainda o seu coração quer ferir o outro, você no seu espírito ainda está contra alguém. Você ainda tem algo contra alguém no espírito, né? Na alma. Até que você compreenda que uma vez que você é filho de Deus, você é filho do amor. De verdade, o Deus que está dentro do seu espírito de você não quer destruir aquela pessoa. Quem quer destruir é a sua mente. Então você tem que se consertar, não ter nada contra ninguém, orar a Deus e dizer, eu vou ser teu filho, eu vou me afastar desta pessoa, porque eu não quero alimentar destruição, ódio, ira dentro do meu coração. E eu quero ser teu filho, meu Deus Jeová, eu quero ver o teu poder na minha vida. Quando você faz isso, o poder da restituição, do Espírito Santo, da reconciliação, ele chega, e agora é só você insistir na restituição com o Espírito de Deus e a autoridade de Deus. Como que você faz isso? Diz como você estivesse precisando de um amigo. E você pedisse para ele, eu cheguei, tenho uma visita, tenho que suprir a minha visita, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aquele amigo, se ele não quiser te dar, mesmo pela insistência, ele vai te ajudar. O que significa isso? Agora você vai pedir para o Espírito Santo, conserta as áreas da minha vida, me restaura, conserta as áreas da minha vida, conserta, com o Espírito Santo você vai insistir.
e o Pai lhe dará o Espírito Santo, a porção do Espírito Santo suficiente para a restituição necessária na sua vida. Talvez a sua vida tenha áreas que Satanás tentou destruir muito, causar muito tumulto, trazer muitas feridas mentais, muitas feridas emocionais, muitas feridas sentimentais, muitas feridas expressivas, muitas feridas físicas. Pessoas que não só falaram, mas obraram destrutivamente contra você. Pessoas que talvez não fizeram algo que poderiam ter feito de bem. Enfim, né? Uma lista enorme de ressentimentos que o diabo cria. Mas o Senhor Deus te chamou para a restituição. Então você vai tirar tudo que está contra, seja quem for, você diz: eu sou filho de Deus. Eu sou filho do amor. Eu sou filha do amor. Eu sou filha da paz, porque o Senhor Deus é o príncipe da paz e aquele que criou a paz. Então, a partir de agora, eu não tenho nada que me cause ira dentro de mim. Eu me afasto de tudo o que quer entrar no coração. Eu me afasto de tudo, eu perdoo todo o mau relacionamento e eu insisto com o Espírito Santo para construir a minha vida. Insiste, aí Jesus diz, insiste com o Espírito Santo para usar essa autoridade de Deus e consertar todos os detalhes da sua vida. Insiste com o Espírito Santo para consertar sua vida, para restituir sua vida. Pedi, dar-se-vos-á, bateis e acharei, bateis e abrir-se-vos-á. O que pede, recebe, quem busca, acha, quem bate, abrir-se-lhe-á. Jesus está dizendo, uma vez que você entende da autoridade de Cristo, compreendeu que a sua ocupação mental não pode ser com o diabo, não pode ser com alguém que te feriu, não pode ser com uma causa que quis se machucar, não pode ser com um desentendido, seja espiritual, emocional ou físico, tudo que desarmoniou é de Satanás. Acabou. Embaraçou, trouxe desarmonia, trouxe destruição, causou conflito, deixa de lado, desembaraça, Paulo diz. Volta para a autoridade de Jesus, volta para o pensamento de Jesus e constrói, edifica. Pedi, dar-se-vos-á, batei, abrir-se-vos-á. Buscai, encontrareis. Ao que pede, recebe, ao que busca, acha, ao que bate, abrir. Insiste com o Espírito Santo para você reconstruir sua vida. Insiste com o Espírito Santo para restituir sua vida. Levante-se, comece a agir em restituição e chama o Espírito Santo para dentro das suas obras de restituição. Convida ele para suas obras de restituição. E aí Deus está dizendo, você vai se usar desta autoridade de Deus dada a você para construir sua vida. E o Pai Celeste vos dará o Espírito Santo àqueles que nos pedirem. E o Pai Celeste vos dará o Espírito Santo. A restituição, poder de restituição. Então nós vemos aqui de que é promessa do Pai, é promessa de Deus agir com o poder da autoridade dele em nossa vida. Mas nós temos que estar desembaraçados do efeito da destruição. Efeito da destruição. Algo contra uma circunstância. Algo contra alguém. Algo contra uma coisa. Algo contra um tema. Algo contra um processo. Algo contra um acontecimento. Deixa. Maior do que você é o domínio do Espírito Santo. Ele sabe conduzir tudo. Quem não pode se perder é você. E você tem que estar na direção do Espírito Santo. Então você deixa algo contra qualquer coisa que você tiver para viver bem com a autoridade de Deus na sua vida e para viver bem com a autoridade do Espírito Santo dentro de você. Quando você vive bem com a autoridade de Deus na sua vida e vive bem com a autoridade do Espírito Santo de Deus na sua vida, insiste com o Espírito Santo em construir todas as áreas. Vai na batalha com o Espírito Santo para Senhor, constitui isso, Senhor, arruma isso, Senhor, restaura isso, Senhor, hoje eu estou levantando, estou fazendo tal coisa porque eu quero ver a restituição.
eu quero ver a tua restituição nessa área, eu quero ver o teu conserto nessa outra, eu quero ver o Senhor fazendo tal coisa, eu quero ver o Senhor cumprindo o que o Senhor prometeu. E insiste com o Espírito Santo, que Ele lhe dará poder. Ele já está dando poder, né? Esta oração, essa insistência que Jesus está dizendo, você vai ter que aprender, usar autoridade. Uma delas é insistir com o Espírito Santo. Quando você insiste com o Espírito Santo, você vai conversando com Ele sobre as coisas. E combinando com Ele, olha, eu quero restaurar aqui, eu quero fazer aqui, eu quero isso, eu vou arrumar desse jeito, eu quero isso. E o Espírito Santo vai te dando força, ânimo na oração e gás. Ele vai te dar gás. E a hora que, opa, não é por aí, Ele vai te falar. Ele vai dizer, vai para esse outro lado. E nisso o Senhor vai consertar todas as áreas da sua vida, né? Porque o samaritano particular para nossa alma é o Espírito Santo. Ele veio curar nossas feridas, acertar a nossa mentalidade, né? E nos colocar no hospital espiritual. Ele veio nos restaurar. Ele veio trazer sobre nós toda a habilidade restituível. Se existe alguma coisa no meio do caminho que você acha que perdeu a habilidade, volta para o Espírito Santo. Volta para a palavra. Volta para a palavra. Volta para a presença ativa da insistência com o Espírito Santo. E você vai ver Ele restaurar, manter e ainda aprimorar com a graça dEle multiplicada todos os efeitos de tudo que Ele tem na sua vida. Ok? Nós vamos orar e agradecer a Deus. Concluímos então aqui os efeitos da autoridade de Jesus, né? Que ela foi posta para nós aprendermos a manter o próximo, cuidar do próximo, aprendemos a como lidar com o próximo para ele funcionar bem e nós funcionarmos bem com ele, incluso deixarmos tudo que nos embaraça, nos inquieta e enchemos o Espírito Santo. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por tua palavra, por tudo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor fará. Toda a liberdade do teu Espírito Santo, da tua voz, da tua palavra, Senhor, nós declaramos neste momento entre cada um que ouve, Senhor. Eu te agradeço pela vida de todos aqueles que estão nos assistindo. Eu oro, declaro uma bênção especial pela vida de todos os nossos ouvintes por esse canal. Nós oramos e abençoamos, Senhor, os teus filhos, o teu povo, todo aquele que te clama, todo aquele que busca a tua presença. Nós oramos e declaramos o teu poder, a tua voz, a tua bênção, Pai. Nós desfazemos todo mal, como voz de Cristo, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, repreendemos todo mal, declaramos fora, em nome de Jesus, pelo poder da palavra. Declaramos crescimento, declaramos o teu mover, a liberdade do teu Espírito Santo sobre os quatro cantos da terra, sobre todos aqueles que te buscam, Senhor. Ensina-nos a crescer em ti, conserta-nos, Senhor, em ti cada dia mais, em restituição. Restitui todos os detalhes da nossa vida, Pai. Nós oramos e insistimos com o Espírito Santo e te agradecemos. Deixa agora para todos sempre. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor abençoe. Um forte abraço. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Que Ele te restitua 7 vezes mais, como é a promessa bíblica do Senhor para a sua vida no Espírito. Forte abraço e até mais.